Estamos de volta. Essa semana foi uma semana de um encontro muito especial. Nós fomos até a residência de Marcelo Pepin, Padre Marcelo Pepin, 86 anos de idade, 57 anos de Brasil. Esse ano está completando 60 anos de padre. Ele já andou o Brasil inteiro, fez pregações, orientou, já esteve em vários lugares do país. Conhece muito o Brasil e é um estudioso. Ele diz que teve problemas de memória há um ano atrás, quando praticamente exauriu-se no trabalho exatamente evangelizador, esse trabalho de atender as pessoas. Está se recuperando, mas gentilmente parou para conversar mais ou menos durante 1h30, o tempo de um jogo, numa partida de futebol. Ele conversou conosco. Nós separamos alguns momentos em que ele fala da importância da família. Ele vai falar muito nesses dias, nesses próximos programas. Nós vamos então trazer alguns momentos em que ele se refere à família, essa instituição que, segundo ele, é tão importante, principalmente para esses tempos de agora. Vamos ouvir o diretor espiritual da Pastoral Familiar, Padre Marcelo Pepin. Atualmente, a família está passando um período muito crucial de dificuldades de todo tipo, porque a economia de mercado e também a sociedade de consumo deixou as famílias muito divididas, né? E também não se teve um relaxamento como começou na década de 60, não se recuperou o esvaziamento das igrejas católicas, né? Sobretudo na Europa e na América do Norte. A América Latina se salvou, né? Porque de fato achou que o trabalho dos padres estrangeiros que vieram deram um impulso e depois os nativos continuaram esse desenvolvimento. Mas houve uma coisa na América Latina também que favoreceu o crescimento dessa igreja católica e das famílias que não houve na América do Norte e na Europa. A continuidade do Vaticano II na prática pastoral. O Dom Helder, quando voltou do concílio, não ficou sossegado, não ficou tranquilo até organizar essas conferências episcopais latino-americanas para a aplicação pastoral dos documentos do Vaticano II. Houve a primeira encontro de Medellín, depois de Puebla e a terceira de Santo Domingo e depois Aparecida, né? As grandes conferências episcopais sobre a vida pastoral da Igreja da América Latina. Então, o Dom Helder foi o promotor da vida cristã na América Latina. Porém, as famílias ficaram um pouquinho também influenciadas pelo consumismo e perderam o rumo mesmo de sua caminhada, né? Os filhos que se aderiram ao consumismo, começaram a dominar os pais, sim? E muitos pais renunciaram à sua missão de pais de família, né? E adotaram um pouquinho o comportamento dos filhos. Então, as famílias se resfriou. Então, se perdeu a vida íntima do lar, a vida, né, de relacionamento. E ainda mais, hoje em dia, com tudo o que apareceu de tecnologia, celular e tudo mais, né? A gente, então, são indivíduos, sim? Até que já uns 20 e poucos anos atrás, o Milor Fernandes, o grande caricaturista da revista Cruzeiro da época, né, tinha feito uma caricatura, né, que é uma definição da família. E a família, ele disse naquela época, a família é um grupo de pessoas que têm a chave da mesma casa. E hoje em dia está mais verdade do que naquela época, hein? Porque de fato hoje em dia cada qual entra com seu celular, com seu tablet e também fica isolado um ao outro do outro. Então nós precisamos resgatar, hein, essa realidade e criar dentro da família um relacionamento humano e também uma comunicação entre os familiares para poder viver a vida do amor e da fraternidade solidária. E não somente existir, né? E também fazer dentro dessa casa um tipo de hotel de moradia, né, passageira. Então é por isso que lá a pastoral familiar, que foi iniciada na década de 70 aqui no Brasil, aqui no Maranhão começou em 91, então nós estamos agora fazendo o que para
acompanhar as famílias e dar a elas umas orientações e também um estímulo para elas se reorganizarem entre si, os pais reassumirem a sua missão. O Papa João Paulo II trabalhou muito com as famílias, hein? Mesmo ele deixou um ditado bem característico: família, seja o que tu és. Hein? Então é lá que é o grande problema. A família, de fato, né, que é uma criação de Deus, que não é uma coisa humana, né? É a obra de arte, a obra mesmo de criação de Deus, né, mais valiosa. Né? Deus criou a família à sua imagem. Né? Comunidade, homem, mulher e filhos. Hein? Ele Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele quer que a vida da família seja o reflexo da Trindade. E a Trindade vive o amor, hein? Doação, serviço, todas as virtudes. Então, ele quer que a família seja o reflexo do amor de Deus. Hein? Esse amor que não tem limites, hein? E que abrange todas as virtudes. Então, é lá que nós temos que fazer que as famílias redescubram a sua própria missão. Então, a Pastoral Familiar tem essa meta, né, de renovar a vida de família e fazer que os pais assumam a sua realidade. Agora, o Papa Francisco, quando assumiu o pontificado no mês de março de 2013, logo mesmo expressou claramente a sua posição, pediu a bênção do povo, que é de fato, conforme o Concílio Vaticano II, o mais importante após Jesus Cristo. Então, ele pediu mesmo o povo de ser a prioridade da igreja. Então, depois ele deu a bênção dele. Então, ele quer que o povo agora assuma a sua própria missão de evangelizadores. Hein? E foi o que a Conferência Episcopal de Santo Domingo, em 91, onde se colocaram os leigos e leigas como protagonistas da evangelização, os primeiros responsáveis de evangelizar o seu ambiente de vida, começando pela sua família. Então, a Pastoral Familiar foi criada na década de 70 aqui no Brasil, exatamente para as famílias terem uma orientação e ajuda e também refletir sobre a sua própria missão. Então, é lá que o Papa Francisco começou logo com um trabalho com as famílias, vendo a necessidade de renovação. Então, lá ele promoveu 2 sínodos, um em 2014, que era ver os problemas que as famílias viviam no mundo, na América Latina. E segundo, qual é a orientação que nós podemos dar para renovar essa vida de família. Então, por isso que lá ele escreveu essa exortação apostólica, a alegria do amor, mostrando um pouco os resultados desse sínodo de 2015, as orientações para a vida da família. Quantas coisas para ouvir e quantas coisas para aprender. Não é à toa que Marcelo Pepin, que nos contou que tem uma família maravilhosa, uma família que, apesar da distância, eles são do Canadá, ele é canadense, apesar disso, eles se falam sempre, utilizam hoje as tecnologias para diminuir as distâncias. E ele diz o quanto é importante a família, até hoje, né? Para ele, nessa distância toda, os pais e mães já não estão mais aí, mas ele fala da importância deles hoje, ainda hoje, na vida dele, e isso ele passa de uma forma tão amorosa, não só para aqueles que fazem parte da pastoral familiar, mas também para você que nos acompanha pela TV Nazaré e através das nossas redes sociais. Essa semana o Papa conversou com aquela multidão através de uma data que é muito importante, que é o Dia Mundial das Nações Indígenas, que aconteceu essa semana. Vamos acompanhar um pouco dessa conversa do Papa Francisco. Neste 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, o Papa Francisco lançou uma mensagem no Twitter pedindo que os povos indígenas, ameaçados na sua identidade e própria existência, sejam respeitados. Em 27 de julho de 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio, o Papa encontrou alguns representantes dos índios pataxós, sem, contudo, falar diretamente às comunidades indígenas brasileiras. Mas no último dia 16 de julho, o bispo de Itaiatuba, no Pará, Dom Vilmar Santin, recebeu uma carta de Francisco em resposta ao convite para visitar a região do rio Tapajós. Estou consciente do sofrimento e marginalização dos povos, escreveu o Papa ao afirmar conhecer de perto a situação das tribos indígenas brasileiras.
e por todos esses motivos, gostaria de poder realizar uma visita ao coração da Amazônia, concluiu Francisco, pedindo que se reze por essa intenção. É sempre bom ouvir Francisco. Aliás, futuramente nós estaremos aqui mostrando um pouco da visão de Marcelo Pepem sobre esse Papa que revoluciona, que busca aquelas ações de 50 anos atrás do Concílio Vaticano II, que traz um pouco de João Paulo II, um pouco de Bento XVI, vai juntando isso num trabalho pastoral maravilhoso que não é só a atenção dos católicos, mas de todas as pessoas do mundo. Mas isso é coisa para os próximos programas, nas conversas que nós tivemos com Marcelo Pepem. Eu sou Robson Júnior, contei com o trabalho de câmera do Zeca Gomes, a auxiliar de produção Gleison, na direção técnica o Erisvaldo, a edição de imagens é do James, a direção geral é do padre Heitor Moraes. Esperamos que você tenha um bom final de semana e segunda-feira nós continuamos mostrando um pouco da conversa que tivemos com o padre Marcelo Pepem. Com detalhe, dia 13, amanhã, começa oficialmente a Semana Nacional da Família, que vai até o dia 21. Então, a gente já começa a semana na segunda-feira falando também da Semana Nacional da Família e dessa instituição que é tão importante para todos nós. Um bom final de semana e até segunda-feira.